Olá, meu nome é Angélica Gonçalves Petter, sou psicóloga, mestre em saúde e comportamento e servidora da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Vou apresentar o trabalho intitulado Atendimento Psicológico Online no contexto da pandemia de Covid-19. Relato de experiência de uma psicóloga da Universidade Federal do Pampa. Diante da declaração de pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde e do aumento da incidência de casos no Brasil, a suspensão das atividades presenciais em escolas e universidades foi uma das medidas adotadas com o objetivo de prevenir a disseminação da doença. Na Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, as atividades acadêmicas e administrativas presenciais, com exceção daquelas consideradas essenciais à continuidade do serviço público, foram suspensas em 17 de março de 2020. Porém, a demanda estudantil por apoio psicológico continuou a existir, envolvendo novas problemáticas próprias desse momento de crise. Diversos estudos têm demonstrado que a vivência da pandemia e de suas medidas de contenção pode desencadear sintomas de estresse, ansiedade e depressão na população. Isolamento social, mudanças nas relações interpessoais, na rotina e no estilo de vida, medo de infecção pelo vírus, perdas financeiras, são fatores que podem ocasionar sofrimento emocional. Além disso, a imprevisibilidade em relação à duração da pandemia e dos seus desdobramentos também se caracteriza como um estressor importante. Em relação aos universitários, notam-se mudanças significativas em suas rotinas, destacando-se a perda de importante espaço de aprendizagem e socialização nos campos universitários e a necessidade de se adaptar ao novo método de ensino remoto emergencial. Pesquisas demonstram que, em comparação a períodos normais, no período pandêmico, os níveis de ansiedade, depressão e estresse dos estudantes mostraram-se significativamente mais elevados. Nesse contexto, o apoio psicológico torna-se indispensável e diversas universidades públicas organizaram-se para acolher as demandas de saúde mental das suas comunidades acadêmicas. Assim, haja vista a importância de ações de atenção à saúde mental dos universitários, passou-se a oferecer atendimentos psicológicos na modalidade online para estudantes da Unipampa, do campus Jaguarão. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência sobre os atendimentos online de estudantes universitários realizados por uma psicóloga que atua no Núcleo de Desenvolvimento Educacional da Unipampa Campus Jaguarão, diante do contexto pandêmico e da suspensão das atividades acadêmicas presenciais. O presente relato se refere à experiência de atendimentos realizados no período de maio de 2020 até setembro de 2021. Os atendimentos foram agendados a partir da solicitação dos discentes por meio do preenchimento de um formulário e realizados após a anuência deles ao termo de prestação de serviço. Ocorreram de modo síncrono por meio do aplicativo Google Meet, o qual foi acessado através do e-mail institucional. Os atendimentos ocorreram de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de expediente da instituição, e incluíram alunos de graduação e pós-graduação. Os atendimentos online possibilitaram a continuidade da assistência psicológica aos estudantes do campus, diante das restrições impostas pela pandemia. Para tanto, foram necessárias adequações nas práticas de trabalho da psicóloga responsável pelos atendimentos. O primeiro passo foi buscar atualizações para desenvolver um trabalho pautado na ética e sustentado tecnicamente. Nesse momento, foi fundamental buscar referências científicas acerca do uso de internet para o atendimento psicológico, consultar documentos orientadores, estudar as resoluções do Conselho Federal de Psicologia que regem a prestação dos serviços psicológicos mediados pelas tecnologias da informação e da comunicação, conhecer a legislação sobre o uso da internet no Brasil, bem como compreender sobre os recursos tecnológicos que seriam utilizados para os atendimentos.
Em seguida, foi realizado o cadastro da psicóloga no site EPSI, o qual é obrigatório aos profissionais que prestam serviços psicológicos online. Assim, pode-se afirmar que a readequação dos atendimentos presenciais para a modalidade online exigiu atualização, compromisso ético e técnico, bem como domínio da tecnologia de informação e comunicação utilizada. Os atendimentos oferecidos tiveram um caráter de orientação psicológica, visando auxiliar os alunos a desenvolverem atitudes mais adaptativas frente às dificuldades apresentadas. Foram baseados em uma intervenção breve, em uma abordagem breve, na qual os objetivos foram traçados de modo a atingir resoluções em um espaço de tempo limitado. Cabe ressaltar que esse apoio não visa o tratamento de doenças mentais, focaliza em problemáticas ligadas à vida acadêmica. Em média, o acompanhamento foi de 6 sessões, com duração aproximada de 45 minutos cada. O número de solicitações para a modalidade online foi semelhante à demanda de atendimentos presenciais anterior à pandemia. As principais problemáticas trazidas pelos alunos atendidos envolveram a apreensão em relação à retomada das atividades acadêmicas, dificuldade em reorganizar uma rotina, conflitos na convivência domiciliar, distanciamento da família, especialmente entre os alunos que não retornaram para suas cidades de origem, isolamento social, solidão, dificuldade de adaptação ao novo contexto de aprendizagem, entre outras. Foram observadas vantagens e desvantagens no atendimento online. Entre as vantagens, houve a diminuição das ausências, que no atendimento presencial eram justificadas por dificuldades de deslocamento, condições climáticas, acúmulo de tarefas acadêmicas ou outras atividades. E o atendimento online permitiu o acesso de alunos impossibilitados de iniciar um acompanhamento presencial por trabalharem ou residirem em cidades vizinhas, por exemplo. Em relação às desvantagens, destacam-se as perdas ocasionadas por problemas de conexão com a internet. Por isso, essa experiência nova no âmbito da universidade requer análise constante, bem como o momento atual nos impulsiona a pensar sobre os desafios e possibilidades das novas configurações para os espaços educacionais. De modo geral, observamos que os atendimentos online tiveram o potencial de contribuir com o manejo dos impactos emocionais da pandemia na vida dos estudantes, bem como colaboraram para a manutenção do vínculo entre o discente e a universidade. O atendimento psicológico online configurou-se como um espaço de escuta profissional e apoio individualizado, frente ao momento de crise ocasionado pela pandemia. Essa atividade foi capaz de oferecer suporte emocional, espaço para expressão de sentimentos e angústias, bem como a possibilidade de reorganização psíquica. Esperamos que esse relato de experiência possa contribuir com a produção do conhecimento acerca da prática psicológica no âmbito educacional, frente ao momento de crise ocasionado pela pandemia. Aqui estão as referências utilizadas para essa apresentação.
Muito obrigada pela sua atenção.